Na aula de hoje nós vamos falar sobre problemas de otimização, ou seja, nós vamos resolver problemas onde que a gente envolve pontos de máximos e mínimos. Para a gente resolver esse exercício, o que ele está pedindo? Então, deseja construir uma caixa aberta com base quadrada, cuja área da superfície, tá? Eu estou trabalhando aqui, olha, a área da superfície é de 108 centímetros quadrados. Quero que determinadas dimensões da caixa que resultem num volume máximo. Então, eu preciso montar a situação, as minhas equações aqui, de forma que obedeça as condições do exercício que está sendo solicitado. Então, eu vou dar os dados que eu tenho que está sendo solicitado. Então, eu vou trabalhar, eu tenho dados para a área da superfície, eu tenho valor, e eu vou trabalhar com o volume. Então, eu preciso trabalhar, vir lá da geometria elementar para ver área e volume, as equações de área e volume, tá? Aqui, o que eu fiz? Eu já deixei desenhado para vocês, eu já fiz o desenho da caixa aqui. Então, eu tenho lá, se eu tenho uma base quadrada, então eu tenho o comprimento e a largura, eu tenho o mesmo dimensão. E aí eu tenho a altura, que aí a dimensão é diferente, porque você está falando que a base é quadrada, e as laterais não. Então, as laterais vão ser retangulares, podem até ser quadradas, tá? Para isso, a gente precisa ver qual é o tamanho da dimensão. Vamos descobrir o valor de x e de y. Então, aqui, o que eu tenho como... Então, a gente tem a área. Como eu estou falando de área aqui, eu vou chamar o meu área de A, que é a área da superfície, eu já estou falando, eu tenho o valor de quem? De 108 centímetros quadrados. Esse é algo dado, tá? Dado do problema. E eu estou falando também que eu quero volume máximo, certo? Então, eu vou lá e utilizar a equação do volume lá da geometria. Se vocês olharem a equação do volume, lembrando que ela é comprimento vezes largura vezes altura. Então, eu tenho lá x vezes y. Ah, mas x vezes x vai dar x ao quadrado vezes y. Tá? Então, aqui é o que eu tenho como volume da caixa. Da onde que eu tiro essa equação aqui? Da geometria elementar. Então, essa equação aqui, ela vem da geometria elementar. Ok? Então, a área, o que acontece com a área? Eu tenho a área da base, né? A equação da área. Vai ser quem? Eu tenho a área da base, que é x ao quadrado, né? Porque eu tenho área, base vezes altura. Como eu estou falando que ele é uma base quadrada, então eu vou ter x ao quadrado. E tenho as laterais aqui, né? Então, as laterais, que são 4 laterais do mesmo tamanho, qual é a área? X vezes y. Então, eu tenho, olha, 4 vezes que multiplica x vezes y. Então, eu tenho essa área aqui. Eu tenho a área da base mais a área das laterais. As laterais são 4. Isso tudo vale 108 centímetros quadrados. Ok? Então, aí a gente vai trabalhar o quê? Eu vou pegar a equação do volume,
E aí eu vou trabalhar com essas duas equações para poder ajustar e chegar na equação com uma única variável. Então ele vai ficar com uma única variável, não vai ter duas variáveis. Aqui, tanto o volume quanto a área, eu estou em x e y, eu vou trabalhar isso para ficar com uma única variável. Ok? Como que a gente faria isso? Ó, eu tenho volume e tenho área. Uma dessas duas aqui, eu preciso isolar um valor, ou x ou y, e substituir na outra. Então, se eu pegar, eu tenho a área, eu posso isolar o valor da área ali. Vamos supor, um valor na área. O mais fácil para a gente isolar, no caso, seria o y. E aí eu vou no volume e substituo. Aí depois eu vou derivar, igualar a zero, fazer o que tem que fazer. Aí o processo é o mesmo. Porque aí eu vou ficar com uma função com uma única variável. Tá aqui o enunciado, eu quero o volume máximo. Olha, eu tenho as condições. Eu quero construir uma caixa com uma base. Eu isolo na área e volto pro... Eu vou isolar na área, que é os dados de hipótese, e vou ficar com a função do volume depois no final. Então, nesse caso aqui, em vez de eu fazer... eu vou isolar no volume, porque o volume não tem como eu isolar. Porque eu tenho x ao quadrado vezes y, ele não é igual a nada, ele não é uma equação, ele é uma função. Aqui eu tenho, olha, uma função. E aqui eu tenho uma equação. Por que eu tenho uma equação? Porque ele está igual a 108. Então, aonde que a gente vai isolar? Sempre a equação e vai substituir na função. Porque aí a função eu vou derivar para fazer a derivada. Então, a gente vai isolar na equação da área o y, porque ele é mais fácil. E depois eu vou substituir na função do volume. E aí sim, eu vou derivar, igualar a zero a primeira derivada, achar o ponto crítico, ir para a segunda derivada para classificar o meu ponto crítico, tá? Então, aqui eu tendo a área, o que vai ser? Eu terá x ao quadrado mais 4x vezes y igual a 108. Quando eu isolo, o que eu vou fazer? O meu x eu vou jogar ele para cá, meu x ao quadrado, positivo, negativo. Então, vai ter 4 que multiplica xy igual a 108 menos x ao quadrado. 4x, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, meu y vai ficar 108 menos x ao quadrado dividido por 4x. Esse daqui é o valor do y. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor, eu vou lá em volume e vou substituir. Então, agora eu vou substituir, tá? Y na função do volume. Na função V. Então, o que vai acontecer agora? Minha função V, que vai ficar uma função em x, vai ficar quem? X ao quadrado que multiplica 108 menos x ao quadrado dividido por 4x. Bom, então aqui o que eu posso fazer? Eu tenho x ao quadrado, como está tudo uma multiplicação, eu posso dividir com x. Então, x ao quadrado dividido por x, vou ter como resultado x que multiplica 108 menos x ao quadrado dividido por 4. E aí minha função vai ficar, olha, x que multiplica 108, eu tenho x, 108, vamos colocar da maneira convencional. Então, na hora que eu faço a multiplicação, eu tenho 108x menos x ao quadrado que multiplica x, x ao cubo dividido por 4. Então, aqui eu tenho a função volume. Agora que eu encontrei a função volume, o que eu vou fazer? Eu vou derivar, achar a derivada de primeira ordem.
Depois que eu acho... Então, aqui agora, o que a gente precisa fazer? Eu tenho a função bonitinha, que é do volume. E eu vou... E essa função é para me dar o volume máximo. O que eu vou fazer? Eu vou lá fazer a derivada dela. Eu posso utilizar produto, como eu posso utilizar algo mais simples, tá? Só a potência. Então, eu tenho lá o meu volume, que ele é em X. Eu tenho, a hora que eu derivo, eu posso ficar lá que eu tenho 1/4 que multiplica a derivada de 108x menos x ao cubo. Então, 108x, quando eu derivo, vai me dar 108. Menos x ao cubo, quando eu derivo, vai me dar 3x ao quadrado. Então, é essa a minha derivada. Se eu quiser usar a quociente, eu posso também. Mas é isso que eu vou chegar no final. Ah, mas aí você fala assim, mas você pode descartar o 4 no denominador? Só no final. Na verdade, eu não posso descartar. Então, se eu escrever bonitinho, eu tenho que essa derivada aqui. Então, aqui eu tenho a derivada de primeira ordem. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou igualar a zero a primeira derivada para achar o ponto crítico. Então, o ponto crítico o que eu vou fazer? A primeira derivada eu vou igualar a zero. Igualando a zero, eu vou ter quem? A função do volume igual a zero. Então, vai ficar 108 menos 3x ao cubo sobre 4 igual a zero. O que eu tenho aqui? Esse 4 aqui, ele está dividindo, ele vai passar multiplicando. Então, ele vai ficar, olha, 108 menos 3x ao quadrado igual a 4 que multiplica a zero. Esse daí vai dar zero. Então, aqui vai dar zero. Aqui eu tenho duas possibilidades. Ou eu passo 108 do outro lado da igualdade, ou eu passo menos 3x ao quadrado do outro lado da igualdade. Ou eu vou lá e resolvo usando Bhaskara, mas eu tenho uma equação incompleta, então não tem necessidade de estar usando Bhaskara, tá? Então, vai ficar lá, olha, eu vou passar o 108 para o outro lado, vai ficar menos 3x ao quadrado igual a menos 108. Aqui é zero, não vai mudar nada. Menos 3 está multiplicando e vai passar dividindo, então meu x ao quadrado vai ficar menos 108 dividido por menos 3. Eu vou ter, na hora que eu faço essa divisão, vai dar 36. E aí, como eu tenho um x ao quadrado, o que vai fazer? X ele é igual mais ou menos a raiz de 36. Ou seja, x é igual mais ou menos 6. Bom, mas aí eu preciso ver qual desses pontos, que é ponto de máximo e mínimo. Na verdade, eu quero saber o ponto de máximo. O ponto de mínimo não me interessa. Por que não me interessa o ponto de mínimo? Porque o exercício está solicitando que eu tenha um volume máximo. Para ter um volume máximo, eu preciso achar um x que ele seja máximo, tá? Mas, na hora da classificação, eu vou fazer o mesmo procedimento ali, vou classificar e posso achar o ponto de mínimo primeiro. Então, agora a gente vai fazer a segunda derivada. Segunda derivada, eu vou usar o mesmo processo do primeiro. Então, eu tenho lá 1/4 que multiplica 108, ele é uma constante, a derivada é zero. Então, a derivada de menos 3x ao quadrado vai dar menos 6x. Ou seja, minha derivada é menos 6x sobre 4. Posso simplificar, mas às vezes não tem necessidade de simplificar, tá? Agora eu vou classificar o meu x igual a 6.
Então vai ficar menos 6 quartos vezes 6, ou seja, eu tenho aqui menos 36 quarto negativo. Se eu tenho negativo, o que vai acontecer com o meu ponto? Se ele deu negativo, x igual a 6 é ponto de máximo. Aí eu vou lá classificar o x menos 6. X menos 6, eu vou fazer o valor numérico. Menos 6 quartos, que multiplica menos 6, eu vou ter 36 quartos positivo. Positivo significa que o meu x igual a menos 6 é ponto de mínimo. Aqui existe um outro detalhe. Quando eu falo em dimensão, eu não consigo ter uma dimensão negativa. Então, se o meu x igual a 6 não fosse ponto de máximo, eu não conseguiria encontrar isso dentro das condições. Porque como que eu vou ter uma dimensão de menos 6 centímetros? É algo que a gente não consegue, tá? Não existe ali dentro do que a gente trabalha, dentro do mundo ideal, mundo real, uma distância negativa. Por mais que pareça que não, mas eu estou falando de uma medida de uma lateral de uma caixa, né, que vai me dar o quê? A lateral, comprimento e largura da caixa. Como que essa distância, essa dimensão pode ser negativa? Então eu tenho que tomar cuidado com isso também, tá? E aí o que acontece? Eu já classifiquei, eu sei quem é meu ponto de máximo, que é o 6x, x igual a 6. Então o que eu preciso fazer agora? Voltar no meu y e encontrar o valor do y. Então onde que eu vou voltar? Nessa equaçãozinha aqui, ó, do y, para achar o valor de y. Porque o que eu quero? X e y. Porque eu já sei que as dimensões da caixa, como ela é quadrada, o x, largura e comprimento vale 6. Agora eu preciso calcular a altura da caixa, tá? Então, voltando. Em y igual a 108 menos x ao quadrado dividido por 4x, e vou substituir x igual a 6, então vai ficar quanto? Aí eu vou encontrar o valor de y. Então eu tenho, olha, 108 menos 6 ao quadrado dividido por 4 vezes 6. Eu vou ter 108 menos 36 dividido por 24. Então, eu vou ter 108 menos 36, eu vou ter 72, dividido por 24, vai me dar 3. Logo, as dimensões da caixa são 6 centímetros por 6 centímetros por 3 centímetros. Então, aqui uma indústria química vende ácido sulfúrico a granel a $100 por unidade. Se o custo de produção total diário em dólar para X unidade for, aqui eu tenho a equação, aqui é 1000, mais 50x, mais 0,0025 x ao quadrado, se a capacidade da produção diária for no máximo de 7.000 unidades, quantas unidades de aço sulfúrico devem ser fabricadas e vendidas diariamente para maximizar o lucro? Ou seja, eu preciso montar a minha função lucro, porque eu estou falando de lucro,
e depois calcular o valor numérico da função para x igual a 7.000. Então, nesse primeiro momento, é isso que a gente vai fazer. Eu vou simplesmente achar a função lucro e, depois disso, calcular o valor numérico da função para x igual a 7.000. E aí, na verdade, achar o valor numérico não. Achar a primeira derivada e achar o valor de x. Achando o valor de x ali, porque eu estou falando do lucro aqui, né? Aqui eu estou querendo o lucro máximo. Então, nesse primeiro momento, o que a gente vai fazer? Achar a função lucro. Porque não é a minha função de custo da produção diária que eu vou estar derivando para achar o lucro máximo. Eu preciso achar a função lucro. O que eu sei? Tá? No caso aqui, a minha função lucro, ela vai ser a função onde que eu tenho lá, que eu estou vendendo a granel ali, a indústria que ela vende a granel, a $100 por unidade, que eu vou chamar de R aqui, menos a função custo. A função custo é essa C aqui, tá? Então, o que vai ser? A minha função R, ela vai ser $100 por unidade. A unidade aqui a gente está chamando de X, tá? Menos a função custo, tá? Aqui, gente, acho que eu coloquei um zero a mais aqui, peraí. Aqui não é 1 milhão, aqui é 100.000 só. Então, aqui, só corrigindo, ele vai ser 100.000, tá? Senão ele vai dar uma coisa estrondônica, um negócio absurdo. Então, vai ficar menos, eu vou estar subtraindo essa função aqui, 100.000, mais 50x, mais 0,0025 x ao quadrado, tá? Então, é isso que a gente vai estar fazendo. Quanto que vai me dar a minha função lucro? Então, eu vou achar a minha função lucro primeiro. Então, a minha função lucro, que no caso aqui vai ser o lucro em x, a hora que eu fizer essa equação aqui, eu vou ter quem? Eu vou fazer eu vou ter 100. Aqui eu vou fazer a regra de sinal, menos 100.000, mais, aliás, fazendo a regra de sinal, mais com menos, vai dar menos, tá? Então, eu tenho menos 100.000 menos 50x, menos com mais vai dar menos 0,0025 x ao quadrado. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho, olha, 100x menos 50x, eu vou unir aqui os dois, eu vou fazer essa somatória. Então, eu vou chegar na minha equação, ou na minha função lucro, menos 0,0025x ao quadrado. 100x menos 50x vai me dar mais 50x. E menos 100.000. Aqui eu tenho a minha função lucro, ok? Então, primeira coisa, eu preciso achar minha função lucro. Achei minha função lucro. Depois, o que eu preciso fazer? Agora, como a gente está trabalhando com otimização, eu vou calcular a primeira derivada, igual a zero para achar o ponto crítico e verificar se é ponto de máximo. Então, o que vai acontecer aqui? Se for ponto de máximo, eu vou substituir 7.000 para ver quanto que ele dá, se me interessar também, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou achar a primeira derivada. Então, eu tenho lá, aqui vai me dar quanto? Menos, vai continuar negativo, 0,0025 quando multiplica por 2, porque eu vou dar o tombo no 2 aqui, vai me dar 0,0050 x. Mais 50x, quando eu derivo, vai me dar mais 50. Menos 100.000, quando eu derivo, vai dar 0. Então, aqui eu tenho a primeira derivada. Segundo passo, para achar o ponto crítico, eu fazer a primeira derivada igual a 0. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa função que eu acabei de encontrar, que é a primeira derivada, e vou igualar a 0.
Então, eu vou colocar aqui no cantinho. Então, vai ficar menos 0,0050x mais 50 igual a 0. O que eu vou fazer? Eu tenho esse 50, eu vou jogar do outro lado da igualdade com sinal contrário. Então, vai dar menos 0,0050x igual a menos 50. Multiplicando, vou passar dividindo. Então, o meu x vai ser menos 50 dividido por menos 0,0050. Esse valor, a hora que eu faço a divisão, vai me dar 10.000. Então, eu tenho que o meu x vale 10.000. O que eu preciso fazer? Saber se esse ponto é ponto de máximo ou não. Se for ponto de máximo, eu já sei quantas unidades de aço devem ser fabricadas e vendidas diariamente. E aqui, o que acontece? Então, eu vou lá achar minha segunda derivada. Minha primeira derivada é menos 0,0050x mais 50. A hora que eu derivo, vai ficar menos 0,0050. A segunda derivada é negativa. Como é uma constante, o que eu vou concluir? Que o meu x igual a 10.000 é ponto de máximo. Então, quanto que a empresa precisaria produzir, quantas unidades de ácido sulfúrico que a empresa deve fabricar e vender diariamente para ter um lucro máximo possível? 10.000, tá? Então, quanto que ela precisa vender ali para ter o lucro máximo de 10.000? Aí a gente tem lá, olha, mas eu tenho um detalhe que a capacidade de produção diária é de no máximo 7.000 unidades. Então, se ela produzir 7.000 unidades, é o lucro que ela vai ter máximo. Ela não consegue passar disso. 7.000 para 10.000, eu tenho 3.000 ali a mais que poderia, que de acordo com os meus dados, é o máximo que a minha função me dá de lucro. O máximo que ela pode produzir para me dar o lucro máximo. Porém, a empresa só consegue produzir 7.000 unidades. É o máximo a capacidade de produção diária. Então, vamos lá. Um produto de 2 números não negativos é 1.152. Quais são os números para que a soma do segundo com o dobro do primeiro seja mínima? Então, nós temos que, são as hipóteses. A multiplicação é o produto, então se a gente fala em produto é a multiplicação de 2 números, é 1.152. Que eu tenho a multiplicação. Eu quero que eu tenha uma soma mínima. Então, a hora que eu vou somar, mas como que é essa soma? Eu tenho lá, a soma do segundo pelo primeiro seja mínima. Então, eu tenho lá o dobro de um mais o outro. O dobro do primeiro. O primeiro pode ser o x como pode ser y. O segundo pode ser 1 como faz o outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o primeiro de x ali, tá? Então, é a soma, é o dobro de um mais o outro, seja a mínima possível, ok? Então, essas condições que eu tenho. Então, lembrando que eu tenho a função produto e a soma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir, tirar do produto, que é uma função, e vou trabalhar, quer dizer, que é uma equação, e vou jogar substituir na soma, que é uma função. E é a função que a gente vai estar derivando. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o y ali. Então, se eu tenho lá x vezes y é igual a 1.152, eu vou isolar o y. Poderia isolar x? Poderia, tanto faz. Tá? Então, eu tenho 1.152, o meu x está multiplicando e vai passar dividindo. Então, eu tenho aqui qual é as condições ali. Vou na minha função mínima
tá? Que é a minha função da soma. Agora que eu tenho uma soma mínima. E vou substituir o meu y. Então, ele vai ser mais 1152 dividido por x. O que eu posso fazer agora? Eu posso deixar essa função num denominador comum. E aí eu vou fazer a derivada. Que aí a derivada eu vou usar o quociente. Ou eu posso trabalhar assim e fazer a derivada de cada um também, não tem problema. Mas vamos deixar um denominador comum. Então, na hora que eu deixo um denominador comum, eu tenho que, olha, x que multiplica 2x, eu vou ter 2x ao quadrado. X dividido por x dá 1, que multiplica 1152, vai dar 1152. Então, a gente vai ter essa função aqui, que é a minha função soma. Essa função que a gente vai fazer a derivada. E aí, no caso, para eu derivar, eu vou precisar usar a regra do quociente. Regra do quociente, eu derivo o numerador. Então, a hora que eu derivo o numerador, vai ficar 4x. A derivada da constante é 0, não muda, vezes o denominador, menos o numerador sem derivar. Então, eu só vou copiar, vezes a derivada do numerador, mas o numerador aqui é 1 a derivada. Então, derivo x vai dar 1 sobre x ao quadrado. Então, quem que vai ficar aqui? A minha derivada, minha função 4x ao quadrado menos 2x ao quadrado menos 1152, aqui só fazendo a regrinha de sinal, dividido por x ao quadrado. Quanto que vai ficar 4x ao quadrado menos 2x ao quadrado? Eu vou fazer o quê? 4x ao quadrado menos 2x ao quadrado vai ficar 2x ao quadrado menos 1152 dividido por x ao quadrado. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar essa função a zero. Eu tenho lá a derivada do primeiro vezes a segunda menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai igualar a zero. Então, eu vou fazer lá a minha função, minha derivada, e vou igualar a zero. Então, vai ficar quem? 2x ao quadrado menos 1152 sobre x ao quadrado igual a zero. Está dividindo, eu passo multiplicando. Então, vai ficar 2x ao quadrado menos 1152 igual a zero, que multiplica x ao quadrado. Esse termo aqui vai ser zero. Então, minha função vai ficar 2x ao quadrado menos 1152 igual a zero. Tá subtraindo, eu posso jogar para o outro lado, somando. Então, vai ficar 2x ao quadrado igual a 1152, porque ele está menos, ele passa para o sinal contrário. Multiplicando, ele vai passar dividindo, então eu tenho x ao quadrado igual 1152 dividido por 2, que vai ser 576. E aí eu preciso tirar a raiz desse valor aqui, né? Meu x vai ser quem? A raiz quadrada de 576, que então meu x vai ser mais ou menos 24. Mas aí, o que eu tenho de condições? Eu tenho dois números não negativos, então, ou seja, menos 24 eu vou excluir. Não vou utilizar o 24. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou verificar se esse ponto é ponto de mínimo, calculando a segunda derivada. E a segunda derivada aqui, como a primeira é essa daqui, eu vou usar também quociente para estar derivando, tá? Vou derivar. Vou verificar se o 24, que é um número não negativo,
ele é ponto de mínimo. Se ele for ponto de mínimo, eu vou voltar para achar o valor de y, porque eu preciso achar o valor de x e o valor de y, ok? Então, eu vou passar a primeira derivada na outra página, só para ficar mais fácil para a gente estar derivando, tá? Então, eu tenho lá minha soma mínima, a primeira derivada vai ser x ao quadrado, 2x ao quadrado menos 1152 dividido por x ao quadrado, isso, né? Vou fazer a segunda derivada. Lembrando que eu vou usar o quociente. Quociente, na hora que eu derivo, derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda sobre a segunda ao quadrado. Chamando o meu numerador de f. Então, aqui vai ser f e aqui vai ser meu g. Então, a hora que eu derivo, o numerador vai ser quem? 2x ao quadrado vai me dar 4x ao quadrado. 4x. A hora que eu derivo menos 1150, como é uma constante, vai ficar 1150 vezes o denominador, que é x ao quadrado. Menos, agora eu vou copiar o numerador sem derivar, então vai ficar 2x ao quadrado menos 1152, que multiplica a derivada de x ao quadrado, derivada de x ao quadrado é 2x, dividido por x ao quadrado. Quanto que vai me dar aqui? 4x vezes x ao quadrado, 4x ao cubo. Aqui eu já vou fazer, olha, 2 vezes x ao quadrado, que multiplica 2x, 2 vezes 2, 4, mas aqui ele é negativo, tá? Menos 4, x ao quadrado vezes x, x ao cubo. Aqui eu tenho menos com menos vai dar mais, porque aqui é mais também. 1150 vezes 2x vai dar quanto? 1150 vezes 2, 1152 vezes 2, vai me dar 2304x sobre x ao quadrado, x à quarta. O que eu tenho aqui? 4x ao cubo menos 4x ao cubo, isso aqui vai dar zero. Então, vai me sobrar x com x à quarta, e vai me sobrar x à terceira. Então, vai me sobrar 2304 dividido por x à terceira. A hora que eu vou falar assim, olha, eu quero que meu ponto seja de mínimo. O que eu vou fazer? Eu vou achar o valor numérico para x igual a 24, que eu quero o valor não negativo. Então, eu vou estar utilizando x igual a 24 e vou achar o valor numérico da função. Então, eu tenho lá duas linhas para 24, que é a minha soma mínima. Então, vai ficar 2304 dividido por 24 ao cubo. 24 ao cubo vai me dar quanto? Então, eu tenho lá 2304 dividido por 13.824 dividido por 13.824. Vai dar 0,17 aproximadamente. Esse valor é positivo, ou seja, o meu 24 é ponto de mínimo. Então, logo, meu x igual a 24 é ponto de mínimo. Mas eu quero agora o outro número, eu achei 1. Agora eu preciso achar o y. Então, voltando em y igual 1152 dividido por x, eu tenho que meu y vai ser 1152 dividido por 24, meu y vai ser 48.
Que então eu tenho lá o x 24 e y igual a 48. Esses são os valores